Ok, galera, vamos aqui dar prosseguimento ao nosso curso, né, de matemática financeira. E a ideia agora é que a gente consiga chegar ao conceito de juro composto. Só que para a gente conseguir chegar na ideia de juro composto, deixa eu relembrar para vocês a ideia de juro simples ainda, tá bom? Então aqui nós temos uma planilha, tá bom? Feita no Excel, elaborada no Excel. E se houver tempo na sala, eu posso até ajudar vocês a manusear o Excel para conseguir realizar essas tarefas, esses tipos de tarefas para vocês. Que o curso de vocês, no caso, ou seja, as funções de vocês, é muito legal a gente conseguir entender o Excel de como ele pode nos ajudar para isso também, tá bom? Pois bem, vamos então aqui fazer uma ideia de uma projeção do juros simples. Que eu coloquei algumas etapas, tá bom? Para a gente poder compreender bem como é que seria essa projeção ao longo do tempo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho um capital qualquer. Vou colocar aqui R$ 200, tá bom? Então suponha que nós temos um capital de R$ 200. Vamos investir ele a um juro simples aí de, vou colocar aqui 5% ao mês. Tá bom? Observe que quando eu coloquei aqui a taxa a 5%, ao digitar o 5 inteiro, eu já organizei a planilha para encontrar aqui esse valor decimal da taxa. Para evitar aquele 100 que tem na fórmula, tá bom? Então deixa eu só escrever aqui para vocês como é que é a ideia que eu estou querendo dizer para vocês. A fórmula que nós temos do juro é assim: juros é igual, vocês vão lembrar comigo, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo e dividido por 100, não é isso? Olha, esse dividido por 100 aqui é básico da fórmula, mas a gente pode, por exemplo, fazer uma jogadinha legal aqui, que é pegar, olha, por exemplo, esse i aqui, olha, esse i e já dividir ele por 100 para que a fórmula não fique mais em formato de fração, que ela fique só assim, olha, c vezes i vezes o t, certo? Aí agora nesse caso esse i já estaria na forma decimal, que seria esse aqui, olha, que eu já pedi o Excel para calcular para a gente, tá bom? Aí já facilita bastante, tá bom? Então por isso é que tem esses dados aqui do ladinho, tá joia? Bom, então vamos avançando. Deixa eu apagar isso aqui que eu já fiz. Deixa eu deletar. Pronto. Ok. Vamos lá então. Nós temos aqui então agora, já expliquei o porquê desse número decimal aqui para ficar fácil. E aqui agora vamos colocar um tempo, por exemplo, de 6 meses. Tá bom? Quando eu der o Enter aqui, o Excel já vai calcular para mim o meu montante, tá bom? Vamos entender como é que funcionou esse montante aqui. Eu coloquei a fórmula aqui também do ladinho para a gente poder não ficar perdido, certo? Essa é a fórmula de calcular o montante no juros simples. Numa aula aí que nós fizemos, acho que foi até uma aula gravada, eu coloquei lá ou foi no texto base, não me lembro bem, eu disse lá assim que o montante do juros simples seria o capital inicial mais os juros adquiridos, certo? Essa é a forma básica da fórmula. Mas se nós pensarmos que esse juro aqui ele é calculado usando a expressão C vezes I vezes T e dividido por 100, ó, então o montante seria o capital inicial, que é esse que já tem aqui, mais o juro que está nesse formato aqui agora, C vezes I vezes T dividido por 100. Como nós já fizemos o arranjo aqui na tabelinha para o i ficar na forma centesimal, no caso aqui, na forma decimal, então nosso montante seria igual aqui a quem? Ó? Seria o C aqui, continua o C, mais o C agora vezes o I vezes o T. Ó,
C vezes o I vezes o T, e aí sem a fração, porque agora o nosso I aqui está usufruindo desse formato aqui, tá bom? Então, por isso que a fórmula do montante é esse aqui, tá bom? Então, se você quiser calcular a fórmula do montante no juros simples, é isso. Você adiciona o valor inicial, o capital inicial, mais o valor dos juros que adveio, né, por exemplo, dessa aplicação desse capital por um determinado tempo. Tá joia? Então, aqui só esclarecendo porque que a fórmula do montante é dessa forma. Joia. Vamos avançar aqui então. Voltando aqui, limpando nossa tela. Então, a ideia da nossa planilha aqui agora seria justamente nos ajudar a compreender esses cálculos a tal ponto que a gente fique craque. Tá joia? Pois bem, aqui nós estamos dizendo o seguinte, que um capital de R$200 aplicados a uma taxa de juros de 5% ao mês durante 6 meses vai gerar um montante de R$260, certo? Bom, a nossa fórmula já nos leva direto, né, ao resultado final. Eu quero então agora fazer isso etapa por etapa com vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer essa ideia. Vamos dar permissão para a nossa planilha calcular o primeiro mês, tá bom? Então, veja só. No primeiro mês aqui, que eu vou chamar de primeira etapa, o capital inicial foi de R$200, o juro foi de R$10. Opa, como é que aqui o juro é de R$10? Bom, vamos relembrar novamente. Juros é igual capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, né? Vou deixar logo dessa forma, sem usar a fração por 100, para a gente poder utilizar esse formato aqui da taxa, tá bom? Então ficaria assim, juros é igual C, que é o capital, que no caso aqui para nós é R$200, tá bom? Então 200 vezes a taxa, que agora vai ser nesse formato 5%, mas é um 5% no formato decimal, vezes o tempo, que no caso aqui foi 6. Olha só, 6. Então o valor dos juros de R$200 vai ser quanto? Na multiplicação tem uma coisa legal aqui, que quando você vai multiplicar dois números, que um deles tem 2 zeros para a direita e o outro tem 2 zeros para a esquerda, então eles se anulam, tá bom? Seria o mesmo que dizer assim, 200 vezes 5 centésimos seria a mesma coisa que multiplicar o 2 vezes o 5, que no caso daria 10, tá bom? Daria R$10. Pronto. Aí nesse caso aqui, o tempo seria como? Seria, nesse caso no primeiro mês aqui o tempo é 1. Estou aqui viajando um pouquinho. O tempo é 1, porque eu estou interessado só no primeiro mês. Pronto. Fica 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá o próprio 10. Tá bom? Então o juro de R$200 a 5% ao mês é mesmo R$10. Então tá aqui o valor certinho. E o montante seria 210. Por que 210? Que é o valor do capital inicial aqui, ó, mais os juros adquiridos. Então fica 200 mais 10 dá 210 reais, certo? Então aí nós temos, relembrando para nós, tá bom? O formato de calcular o valor dos juros, tá bom? Juros simples. Beleza, mas então qual é a ideia agora daqui para frente? É pensar nessa evolução desses juros simples ao longo dos meses, tá bom? Então a gente vai tentar fazer aqui com vocês essa evolução. Como é que ficaria aí a nossa evolução ao longo do tempo? Seria pensar mês a mês. Esse é o contexto. Pensar aqui mês a mês. Então vamos para o segundo mês, para ver como é que ficaria. Olha só, vamos permitir a planilha calcular o segundo mês. Olha, no juros simples,
o capital inicial nunca vai mudar, tá bom? Então, se você depositou lá ou se você investiu R$ 200, todo mês o juro vai ser calculado em cima desses R$ 200, tá bom? Então, olha só, no segundo mês o capital inicial continuava sendo R$ 200 e o juro continuou R$ 10. Agora o montante tem R$ 220. Era 210 no primeiro mês, no segundo mês finaliza o mês com 220. Se formos calcular aqui, olha, mais um mês, vamos perceber que a coluna do capital e a coluna do juro vai permanecer sempre o mesmo valor. A única coisa que está variando aqui é o montante, tá bom? Então, se você colocar aqui qualquer mês que é para ele calcular, ela vai calcular exatamente nesse mesmo processo, tá bom? Mantendo o capital inicial como sendo o mesmo, porque é assim que o juro simples funciona. E o juro também é o mesmo ao longo do mês, porque é juro simples, não incorre juros sobre os juros, tá bom? Que a gente fala. É sempre o juro calculado em cima do valor inicial que foi aplicado, tá bom? Então, como a nossa ideia era chegar até o sexto mês, porque aqui no nosso tempo é de 6 meses, vamos permitir o Excel calcular mais uma vez, mais um mês. Pronto, calculou até o sexto mês. Perceba aqui, ó, que realmente ao final do sexto mês, o montante gerado era mesmo de R$ 260, certo? Ou seja, alguém investiu R$ 200, aqui ó, investiu R$ 200 e ao final, depois de 6 meses, resgatou R$ 260. Legal? Essa é a evolução do juros simples, tá bom? Vamos então agora validar e verificar a diferença desse juro simples para o juro composto, tá bom? E aqui está o mesmo formato da planilha, a mesma ideia, só que agora a gente vai ver a evolução, ou seja, a projeção do juro composto, para ver a diferença de um para o outro. Então vamos começar. Vamos colocar aqui os mesmos R$ 200, a taxa de juros os mesmos 5%, ele já vai gerar ali o decimal e o tempo 6 meses, tá bom? Vamos colocar a mesma ideia. Pronto, olha só. A planilha já calculou para nós. E aqui indica o quê? Que ao final de 6 meses, nessas condições aí, nós teremos um montante de R$ 268. Veja, vamos comparar aqui com a do juros simples, ó, ao final de 6 meses. Ao final de 6 meses, os mesmos R$ 200 na mesma taxa e no mesmo tempo, entregou aqui R$ 260, certo? No juro composto, entrega aqui 268. Conclusão inicial que nós temos é que o juro composto, tá, ele é melhor, ou seja, ele rende mais ao longo do tempo do que o juro simples, tá bom? Vamos fazer aqui agora a ideia de como se calcula o juro composto. Eu vou fazer aqui a projeção. Essa nossa projeção aqui ela é bem interessante porque vai nos permitir viajar por esse cálculo de modo mais rápido. Então, vou permitir que a planilha faça o cálculo do primeiro mês. Olha, no primeiro mês, o capital inicial é R$ 200, o juro foi de R$ 10 e o montante então será de R$ 210. Comparando aqui com o juros simples, ó, note bem os valores. Eu estou aplicando os mesmos valores no juro simples e no juro composto, tá bom? Então, comparando o juro simples aqui, ó, eu vou ter o que? No primeiro mês, os R$ 200 aqui também dava R$ 10 de juro e dava 210 de montante. O mesmo que no juro composto, certo? Aqui tem uma característica bem legal do juro simples e juro composto, tá bom? No primeiro mês,
os dois tipos de juros rendem exatamente a mesma coisa, a mesma quantia, tá ok? Então pensem nisso, tá bom? Vamos agora permitir que a nossa planilha calcule aqui o segundo mês. Bom, aqui vem agora as diferenças. Eu vou chamar a atenção de vocês para essas diferenças, tá bom? Vamos colocar aqui uma observação. Quando vai iniciar o segundo mês, é isso aqui que diferencia do juros simples. Olha, o capital inicial para se calcular o juro do segundo mês não é mais os R$ 200 que nós tínhamos lá no início do processo. Esse daqui já vai ser o montante que foi gerado ao final do primeiro mês, tá bom? Então é isso que nós vamos pensar aqui. O montante que vai calcular o juro de um mês é aquele montante que finalizou no mês anterior. Essa é a diferença principal dos dois tipos de juros, tá bom? E olha o que acontece, no segundo mês agora, nós já temos os 5%, já geram aqui, olha, R$ 10,50 de juro. Olha que bacana. No primeiro mês, ele gerou apenas R$ 10. Ó, gerou apenas R$ 10 aqui. Mas no segundo já gerou R$ 10,50. Permitindo aí que ela calcule o próximo mês, a gente vai ter aqui, olha só, o montante inicial, ou seja, o capital inicial para o cálculo do terceiro mês já era R$ 220,50, que era justamente o valor que terminou o mês 2, tá bom? Os juros agora são de R$ 11,03 e o montante é de R$ 231,53. Essa é a ideia bacana, tá certo? Aqui nós temos então essa percepção, tá bom? Enquanto que no juros simples, vou voltar aqui, olha, enquanto no juros simples o capital que é utilizado no início de cada mês é sempre o mesmo, tá? No juro composto não, no juro composto cada mês é calculado em cima do capital inicial que termina o mês anterior. Ó, o primeiro era 200, o segundo já foi 210, o terceiro vai ser 220,50. Todos os valores que remontam, né, o final do mês anterior. Bem, se a gente colocar aqui até o mês 6, vamos colocar aqui até o mês 6, que é para não gastar tanto tempo aqui, mais um, ó, até o mês 6, a gente vai perceber que o montante gerado é o mesmo que está aqui, ó, R$ 268,02. Olha aqui, o final do processo do sexto mês, tá vendo? R$ 268,02. Bom, então a gente, nesse caso aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês foi para fazer o seguinte, foi para fazer vocês perceberem o quanto a fórmula aqui ela ajuda no processo, tá bom? Porque antes de se ter essa noção da fórmula, por exemplo, para se chegar a um montante em determinado tempo ou em determinada quantidade de meses, se precisaria então fazer mês a mês e ir calculando. Em épocas antigas aí calculava-se manualmente isso, tá bom? Agora para nós já temos os computadores, então tudo já ficou muito mais fácil, tá? Mas se calculava mês a mês. Com o uso da fórmula, não, a gente consegue ir um pouco mais rápido, tá bom? Como é que seria o uso dessa fórmula aqui? Para chegar nesse mesmo valor aqui de R$ 268,02. Seria o que eu vou colocar aqui, montante é igual, aqui tem um Czinho multiplicando essa expressão que está nos parênteses aqui.
Mas quem é esse capital inicial, esse C? Seria aqui, ó, esse 200, tá vendo, ó? 200. Então vou colocar aqui 200 vezes quem? Vezes 1 mais I. Esse I agora é no formato decimal, tá bom, pessoal? Então fica 1 mais o I, que é a taxa de 5%, mas a taxa de 5% é assim, ó, 0,05. E o tempo, tá bom? Aqui o T, ó, é o expoente, o T. 6 meses. Então aqui fica T elevado a 6. Pronto. E o montante então se resume a isso, ó, 200, que é o capital inicial, 1 mais 0,05 dá 1,05, né? É a soma de números inteiros com números decimais, elevado a 6. Potências maiores do que 2 normalmente dão bastante trabalho para ser realizada, tá bom? Qual é a sugestão aqui? É que vocês possam usar suas calculadoras, possam aprender a mexer nelas de modo bem específico, de acordo com os temas que vocês estão trabalhando, tá bom? Então essa aqui seria uma expressão para se usar da calculadora, tá? Por quê? Porque isso aqui seria 1,05 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, tá? Então para fazer isso no manual ficaria bem puxado. Mas só para relembrar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui ó, o significado dessa potência. Então seria assim, ó, 200 vezes 1,05 vezes 1,05, tá vendo? Ó? Seria esse processo aqui. 6 vezes. Olha aí, chegamos ao final. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu passar uma, na verdade. Vamos retornar uma aqui, limpar a última que passou. Opa, meu pai. Então não vai apagar aqui só ela, então eu vou fazer assim, eu vou passar um X em cima dessa última aqui, tá bom? Porque ela foi demais, essa última aqui. Pronto. Temos aqui então a ideia do que seria esse cálculo. Beleza? Aí agora seria só multiplicar 200 vezes 1,05, depois vezes 1,05 de novo, até chegar no último 1,05. Tá bom? O resultado desse cálculo aqui é justamente o valor do montante, que seria nessa parte aqui, seria esse aqui, e nessa outra parte aqui seria esse que já está em azul. Tá bom? Então o processo calculado seria esse aqui. O processo com a planilha seria esse que eu estou mostrando para vocês. E aqui a gente consegue visualizar a diferença entre juros simples e juro composto. Tá bom? Essa era a ideia, esse era o ideal dessa nossa aula. Tá legal? Fica aqui a dica para vocês irem tentando construir as suas próprias fórmulas, seu próprio modo de trabalhar no Excel, para que ele faça o trabalho para você, tá beleza? Que Deus abençoe vocês e tenham um bom aprendizado. Um abraço e até mais.